Graça e paz, tudo bem, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 5. Pedro e João perante o Sinédrio, é o título. Diz assim o texto: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: Com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento, vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não seja maior a divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse e nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Oremos. Em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor, oramos nessa noite como igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse endereço, com um propósito em nosso coração, Senhor, de que o Senhor fale a nós aquilo que realmente precisamos, que vá de encontro às necessidades do nosso coração, Senhor, aquilo que realmente nós necessitamos nesse tempo. Então que o Senhor venha falar, Senhor, que eu seja um instrumento nas tuas mãos nessa noite, ó Pai, para simplesmente falar aquilo que o Senhor deseja falar. Não quero falar nada de mim mesmo, ó Deus, somente aquilo que o Senhor deseja falar e transmitir à tua igreja, Senhor. Que a tua palavra tenha livre curso nessa noite, ó Pai, que ela tenha livre acesso para ser penetrada em nossos corações, Senhor, para que ela possa fazer aquilo que lhe apraz, para que ela cumpra o propósito pela qual, Senhor, ela será designada nessa noite. Abençoe esse momento, Senhor, e abençoe o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Só para a gente situar todo o cenário, o capítulo 4, praticamente todo o capítulo 4, nada mais é do que são os efeitos, do que aconteceu no capítulo 3. Nós ainda estamos falando do capítulo 3, ainda que estamos no capítulo 4, mas o capítulo 4 são repercussões do que aconteceu no capítulo 3.
Então, para a gente situar, para a gente não se perder. Pedro e João vão orar na oração, provavelmente, ou a segunda ou terceira oração do dia, levando em consideração que todo bom judeu orava 3 vezes ao dia. Ou eles estavam na segunda momento da oração, ou mesmo na terceiro momento de oração. O certo é que Pedro e João vão para a oração do templo. Um costume ainda judaico, eles estão ainda desintoxicando da questão, desvencilhando de boas coisas ainda do judaísmo. Eles ainda frequentam o templo. E não necessariamente o templo, propriamente dito, a gente já viu sobre isso, mas eles oravam no pátio do templo. E antes de Pedro e João entrarem no pátio do templo, eles são abordados por um homem que está na porta formosa, uma porta do templo, a porta do pátio do templo, chamada Formosa, um homem paralítico, que o texto nos respondeu aqui no versículo 22, que ele tinha mais de 40 anos. Então, um moço que já era conhecido daquelas pessoas. Provavelmente ele está ali desde a adolescência dele, né? Está há muito tempo, né? Naquela situação. Então, todas as pessoas conheciam muito bem aquele aleijado que ficava na porta formosa. Tanto é que nas repreensões dos líderes religiosos a Pedro e a João, eles vão dizer o seguinte: é notório que em todo Jerusalém se saiba o que foi feito a esse moço. Não só pela repercussão em si, mas pelo fato de saber que aquilo era algo tão notório e tão verdadeiro que era inquestionável. Porque alguém poderia questionar, se fosse uma pessoa que a gente não conhecesse, ou uma pessoa que as pessoas não conhecessem, se fosse uma pessoa estranha, ou que estivesse ali há pouco tempo, alguém poderia dizer: não, ele não era aleijado a vida inteira. Não, ele está aqui há pouco tempo. Não, isso é uma farsa, ele não é aleijado de fato, foi uma armação, não. Então, pelo fato das pessoas saberem que aquele moço que estava ali na porta formosa do templo era uma pessoa conhecida de todas as pessoas de Jerusalém, a ponto de não haver questionamento acerca do milagre que aconteceu ali na porta formosa. Então Pedro vai passando com João, é abordado por aquele moço a pedir uma esmola. Pedro e João não tinham dinheiro, deu para eles aquilo que eles tinham, que era a virtude do Espírito Santo, a virtude de Deus na vida deles, e eles então operam o milagre por intermédio do Espírito Santo na vida daquele moço. Aquele moço que tinha mais de 40 anos, que nunca havia andado, agora sai saltando e entra dentro do pátio do templo, e todas as pessoas que estão ali, uma vez que era a hora da oração, todas as pessoas que estão ali percebem que aquele que adentrou saltando e glorificando a Deus era o aleijado que havia muitos anos que esmolava na porta formosa. E aí toda uma repercussão, todo um barulho, toda uma motivação. As pessoas vão fitar em Pedro e João, vão dizer: opa, esses são os caras, né? Vamos nos aproximar deles, porque onde Pedro e João está tem milagre, vamos seguir esses homens. Já quiseram construir uma igreja de Pedro e João, né? A Assembleia de Deus, Ministério Pedro e João. Acho que ia criar uma igreja mais ou menos nesse estilo. E aí Pedro olha para nós e fala assim: não a nós, pelo amor de Deus, não foram nós que realizamos esse milagre que vocês estão vendo agora na vida desse moço. Não olhe para nós, olhe para Jesus, porque foi Jesus Cristo a quem vós crucificastes, esse que morreu há pouco tempo entre vós, que está fazendo o que vocês estão vendo. É muito interessante isso, né? Se fosse hoje, nos dias de hoje, né, seria diferente. Eles diriam: olhe para nós, nós somos os caras, nos segue que vocês vão se dar bem. Mas naquela época, graças a Deus, o evangelho está crescendo porque está crescendo, porque existe homens desprendidos de qualquer, né, qualquer busca de glória, qualquer busca de fama, né? Então Pedro e João eram pessoas que estavam dispostas a glorificar a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, em vez de si próprio. E eles vão pregar todo aquele sermão, já é o segundo sermão de Pedro, um sermão que a gente já viu, simples, curto, mas que tinha um poder imenso, porque revelava nitidamente, profundamente, a essência da ressurreição de Jesus Cristo. E pelo fato deles anunciarem, né, isso foi dito na semana passada, a essência do evangelho baseado na ressurreição de Jesus incomodou um grupo de pessoas, que muito bem explicado na semana passada, um grupo chamado saduceus.
A gente sabia, a gente já vem estudando isso no Evangelho de Lúcifer, e relembrado pelo Diego, acerca dos saduceus. E os saduceus tinham uma característica diferente dos escribas e dos fariseus, que eles não acreditavam em anjos nem na ressurreição dos mortos. E se o discurso de Pedro é baseado na ressurreição de Jesus, vai atingir os saduceus. E os saduceus então vão ficar nervosos, eles vão convocar não só uma liderança religiosa, mas uma liderança romana também, né? Então eles vão vir e vão prender Pedro e João. Por que vão prender Pedro e João? Porque Pedro e João estão pregando sobre a ressurreição da qual os saduceus não acreditam. E aí eles vão questionar, né, e vão prendê-los de fato, só que já é 3 horas da tarde, né, ou mais, né, era 3 horas da tarde, mas aí o camarada entra e já eram umas 5 horas da tarde, evidentemente, já estava chegando o fim do dia, definitivamente para os judeus. E aí o que eles fizeram? Eles disseram o seguinte: vamos deixar para o dia seguinte. No dia seguinte a gente faz o julgamento desses. Coisa das quais o Diego disse aqui na semana passada, agora todo um critério, né, para poder julgar esses homens, porque havia uma lei na cultura judaica, de que não poderia nenhum judeu nato ser julgado durante a noite. Coisa das quais eles não respeitaram com Jesus. Jesus teve diversos julgamentos, inclusive na madrugada. Mas aqui eles não, agora tem todo um critério, respeitam as leis, os caras estão mais centrados. Eles disseram: não, vamos deixar para o dia seguinte, no dia seguinte nós vamos julgá-los conforme as leis, né, sem quebrar leis, sem cometer uma arbitrariedade. E o que eles fizeram então? Esperaram no dia seguinte para poder então julgar Pedro e João, porque Pedro e João haviam cometido um crime. Que crime é esse? Pregar acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E a igreja crescia, e é isso que é interessante. O versículo 4, o Diego encerrou a mensagem dizendo que a igreja crescia, apesar dos apesares, apesar da perseguição, apesar, né, de nós identificarmos, a partir do capítulo 4, definitivamente, aqui começa, é o marco da perseguição da igreja, que vai se intensificar a cada dia, cada vez mais, mas a igreja vai crescendo, e vai crescendo de uma maneira tão natural e assustadora, porque eu percebo que não só as pessoas ficavam perplexas diante da mensagem do Evangelho, mas como os apóstolos, e especialmente Pedro e João, ficavam perplexos que uma mensagem tão simples pudesse causar tanto impacto. Não só as pessoas que recebiam o Evangelho eram impactadas pelo poder do Evangelho, mas como o próprio Pedro e João, que estão anunciando o Evangelho, são impactados pelos resultados de um Evangelho, de uma mensagem tão simples, tão desprendida de qualquer, digamos, beleza, no sentido da palavra, no sentido do discurso, sem eloquência, né? Eles vão ser questionados que são pessoas iletradas, que são pessoas incultas, mas que vão percebendo, né? Pedro e João vai percebendo, evidentemente, de que o poder não está neles, mas de que o poder está no Evangelho. Como o próprio Paulo vai reafirmar lá na frente, dizendo que o Evangelho é poder de Deus. Que coisa interessante. Isso é muito claro na vida de Pedro e João. Porque se você pegar os dois discursos de Pedro e João, não dá a introdução minha aqui hoje. Porque provavelmente o primeiro discurso de Pedro durou de 5 a 10 minutos. O segundo, mais ou menos isso, 5 a 10 minutos. Então, se juntar os dois discursos de Pedro, que fez com que a igreja crescesse a tal maneira, tão assustadoramente, que não cabia num ambiente como esse, o discurso que trouxe o resultado de mais de 5.000 pessoas, é um discurso que não durou 20 minutos, os dois. Então não é pela quantidade de palavras que falamos, não é pela eloquência, não é pelo que dizemos, não é pela beleza do discurso, mas é pelo poder do Evangelho. E Pedro e João entenderam isso muito rapidamente, de que o importante não era dizer muitas coisas, era dizer o que Deus queria que fosse dito. E aquilo que Deus queria que fosse dito estava sendo dito. E quando nós falamos aquilo que necessariamente precisa ser dito, porque essa é a vontade de Deus, os resultados vêm naturalmente, de maneira assustadora e impactante.
Aí está formado então, no dia seguinte, quem estão lá? O Sinédrio. O Sinédrio está formado. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma espécie de um júri religioso. Todas as pessoas que infringiam as leis religiosas passavam pelo Sinédrio. Jesus passou pelo Sinédrio. E Jesus foi condenado à morte e morte de cruz por vários julgamentos, vários júris. Mas o primeiro júri que se estabeleceu para condenar Jesus foi o júri religioso chamado Sinédrio. Onde estava quem? Sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, religiosos daquela época, se reuniam numa espécie de júri, onde o réu ficava no centro e ele era julgado pelo mal que ele havia cometido. E o mal que Pedro e João, ou o crime que Pedro e João eminentemente estavam cometendo, o que era? Pregar em nome de Jesus Cristo, e especialmente a ressurreição, que foi todo o pé da discussão aqui. E aí é interessante que eles vão ser questionados por várias coisas, vão ser questionados. Por que aquele moço fora curado? Por que eles estavam pregando? E em nome de quem eles estavam pregando? E com que autoridade eles estavam pregando? E aí Pedro vai pregar de novo. É interessante, né? Talvez esse seja o discurso, ou o terceiro discurso de Pedro. Porque Pedro vai aproveitar a oportunidade agora para pregar para o júri. E ele vai pregar, vai dizer a mesma coisa. Só que esse discurso de Pedro vai durar uns 3 minutos só. Os outros duraram 10, esse vai durar 3 a 5 minutos. Mas não trouxe o impacto que trouxe na vida daqueles que estavam com o coração aberto, voltado para o Evangelho. Esses aqui estão com o coração endurecido. E aí Pedro vai dizer para ele, em nome de quem eles estão pregando, qual o objetivo do propósito da pregação deles, por que eles estão pregando. Vai representar Jesus novamente da mesma forma que ele apresentou lá atrás, dizendo: esse é Jesus Cristo, a quem vós crucificaste, Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele é a pedra angular, a pedra central, a pedra principal. E depois vão dizer assim: Pedro, vamos fazer o seguinte, vocês vão se retirar um momento, e nós vamos discutir entre nós, a decisão que vamos tomar, depois vocês voltam. E assim fizeram, tiraram os réus da presença do júri, o júri passou a discutir, né? Aquelas pessoas responsáveis começaram a discutir, e aí, o que a gente vai fazer com eles? E aí alguém vai dizer: não, mas é verdade, o cara está aí, o cara está andando, o cara que a gente conhece desde criança está aí, é notório, não há dúvidas, não há questionamento que esse homem fora curado. Não há como duvidar que esses homens andaram com Jesus, eles andaram, eram apóstolos de Jesus. E aí é interessante que eles vão ficar assim. Então vamos fazer o seguinte: o que a gente faz? A gente chama eles, repreende eles severamente, duramente, para que eles não preguem mais nesse nome. Aí chamaram-os de volta e disseram: é o seguinte, Pedro e João, não há nada, definitivamente, algo concreto que possa acusá-los de algum crime. Mas é o seguinte, vocês estão proibidos de pregar o Evangelho, vocês estão proibidos de falar nesse nome. E aí Pedro, fala assim: não, mas é o seguinte, vocês têm que julgar agora o seguinte, o julgamento de vocês tem que ser o seguinte. E era um julgamento, inclusive, da religião judaica, que entendia que mais importante era a lei de Deus do que a lei dos homens. Porque se um romano, ou a lei romana viesse de encontro à lei judaica, os judeus estavam dispostos a se levantar dura e severamente, a descumprir a lei, ainda que fosse de César. Então Pedro vai dizer o seguinte: julgue vocês, qual é mais importante? Obedecer vocês ou aos homens? Não vocês, obedecer aos homens ou obedecer a Deus? E aí ele vai dizer a frase chave central, impactante, que é o versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí em outras palavras, dizem assim: não tem o que fazer desses caras, vamos libertá-los, vamos deixá-los, e vamos ver o que vai dar daqui para frente, E a coisa vai intensificar, a gente vai ver isso mais à frente. Então o que eu quero refletir com vocês nessa noite, rapidamente, é o seguinte: eu quero pensar algumas características que vai revelar essa igreja que continua sendo cheia do Espírito Santo. É isso que eu quero refletir com vocês.
Nós vimos no capítulo 2 algumas características fundamentais de uma igreja cheia do Espírito Santo. E aqui existem outras características dessa igreja que continua sendo cheia do Espírito Santo. No capítulo 2, por exemplo, a gente viu, por exemplo, que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que valoriza o estudo da Bíblia. É uma igreja que valoriza o estudo sistemático, profundo, pausado, responsável da Bíblia Sagrada. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que valoriza o estudo bíblico. Depois a gente viu também que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que valoriza a comunhão, em todos os sentidos, com Deus, com o próximo, socialmente, a gente viu isso. E uma igreja que persevera também na adoração, que era o partir do pão, a gente viu isso também. E uma igreja que valorizava a oração. Também a gente viu que uma igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja que caía na graça, era uma igreja simpática, era uma igreja relevante no meio da sociedade. E essa igreja continua sendo e vivendo cheia do Espírito Santo, e eu quero aqui 4 características que mas o Senhor colocou no meu coração, 4 características de uma igreja que continua sendo cheia do Espírito Santo. Para quê? Para que isso sirva de parâmetro, para que nós também continuemos sendo uma igreja cheia do Espírito Santo. É claro que tem um preço, tem toda uma repercussão, tem questões que envolvem cheia do Espírito Santo. E a gente vai ver essas características. E a primeira característica que eu percebo aqui, de uma igreja que continua sendo cheia do Espírito Santo, é uma igreja em que ela incomoda. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que incomoda. Capítulo 4, definitivamente é um marco aonde começa a perseguição dessa igreja. É uma igreja que chama atenção. É uma igreja que vai causar inveja na liderança religiosa. É uma igreja que vai incomodar de alguma maneira. Ela vai ser relevante, para bem ou para mal. Mas ela vai chamar atenção. Não dá para esconder uma igreja cheia do Espírito Santo. Não dá para colocar ela debaixo de uma cama. Não dá para colocá-la no local escondido. Essa igreja vai incomodar. E ela vai incomodar em todos os sentidos. Assim como Jesus incomodou na pregação do seu evangelho, essa igreja segue os mesmos passos. A gente viu que Jesus foi julgado. Essa igreja também está sendo julgada pelo mesmo júri que julgou e condenou Jesus. E ela vai ser julgada aqui, a princípio, depois outros vão ser julgados e vão ser condenados. Vão acontecer as primeiras testemunhas a morrerem por amor a Cristo. A gente vai ver daqui para frente. E se a gente pegar a palavra a raiz da palavra, no grego, no original, a raiz da palavra testemunhas, significa mártire. Então, quando Jesus vai dizer para aquelas pessoas assim, vocês ser-me-ão testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, vocês serão mártires. E mártires de verdade, porque aqui a gente vai ver os primeiros mártires, as primeiras pessoas que vão dar a vida por amor ao Evangelho e por amor a Cristo. E aí é interessante observar aqui uma igreja, primeira característica, dentre tantas outras, que revela uma igreja que continua sendo cheia do Espírito Santo. É uma igreja que incomoda. É evidente que a gente percebe, ao longo da vivência religiosa, a gente percebe as igrejas fazendo aniversário, não é assim que a gente percebe? A igreja tal, hoje é o aniversário de 20 anos da igreja. Principalmente as igrejas históricas, elas têm muito isso. Quem sabe nesse dia, não tem alguma igreja histórica fazendo, 50 anos. E a gente percebe as igrejas dizendo, aqui hoje é o culto de festividade de 50 anos dessa comunidade. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, que muitas das vezes essas festas de aniversário não servem de reflexão, para pensar assim, durante esses 50 anos que nós estabelecemos nesse endereço, nós incomodamos? Fomos relevantes para essa sociedade? Fazemos falta? Eu disse isso no domingo que eu preguei aqui, que isso a gente faz falta.
Se alguém perguntar e dizer assim, se a igreja sair daqui, fará falta? As pessoas vão perceber que houve uma mudança, que essa igreja já não está mais aqui? Né? Às vezes a gente tem que pensar isso. Então, as festas de aniversário deveriam nos levar a pensar e refletir. Não, então, quanto tempo aqui? E quanto tempo que nós estamos aqui? E o tempo que nós estamos aqui, nós incomodamos pelo menos? Não no sentido de incomodar, como eu disse também naquele domingo, não era aquele incômodo que antigamente as igrejas usavam alto-falante em cima do... Lembra aqueles alto-falantes virados para a casa do povo? Em que o pastor pregava no domingo e aquela mensagem misturava com fantástico. Já viu isso aí? Lembra disso aí? Então o pastor pregava e o cara não conseguia ouvir o apresentador do Fantástico, porque o som entrava dentro da sala dele. E eu até brinquei dizendo o seguinte, que às vezes no Fantástico estava dizendo assim, precisamos de doadores de sangue. E aí vinha a voz do pastor entrando dentro da sala e dizendo assim, é obra de Satanás. Entendeu? Tipo, aí o cara vai saber, meu Deus, que confusão é essa? Então, não é esse tipo de incômodo, irmãos, que a gente acha que a gente vai incomodar as pessoas fazendo barulho e perturbando os vizinhos, não. É incômodo no sentido de dizer assim, esse povo é tão relevante e estão fazendo tantas coisas que está incomodando inclusive o Estado. Porque é coisa do Estado fazer, é coisa da prefeitura fazer, mas essa igreja está agindo e fazendo, está incomodando quem deveria fazer. Então, uma igreja que continua sendo cheia do Espírito Santo é uma igreja que incomoda. E essa igreja aqui está incomodando. Está incomodando os saduceus, está incomodando os fariseus, os escribas, os religiosos. Está incomodando aquelas pessoas que estão ali, que estão meio apáticas, que estão meio insensíveis com a realidade daquelas pessoas. Há um incômodo. Então, se nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, nós haveremos de incomodar, para bem ou para mal. Mas haverá de. Aliás, essa é o que é a questão. Se nós não estamos incomodando, porque tem igreja que não cheira e não fede. Se não cheira e não fede, tem alguma coisa errada. A gente precisa, pelo menos... Tem gente que incomoda pelo odor. Já viu aquelas que incomoda pelo odor? Meu Deus, né? Que terrível, né? Bom seria se essa igreja saísse daqui, mas ela está incomodando pelo outro lado. Mas há aquelas que precisam incomodar pelo cheiro. O cheiro suave, é claro. No sentido de incomodar, porque a gente incomoda pessoas assim. Se você faz um bem para alguém, quem está do seu lado, se ele se sentir incomodado, é porque esse bem deveria ter partido dele e não partiu. E ele sente incomodado de não ter feito o bem que você fez. O que ele faz? Ele tenta então jogar a areia no seu propósito. Porque ele não quer fazer o bem que deveria ser ele, que deveria ter feito, mas você fez no lugar dele e ele veio de juntar com você para continuar fazendo o bem. O que ele faz? Ele vai te prejudicar. Porque aí ninguém faz nada. E aí eu não preciso sair da minha zona de conforto. É mais ou menos assim que acontece. Então a gente precisa pensar, uma igreja cheia, continua cheia do Espírito Santo, é uma igreja que incomoda, para bem ou para mal. Sabe um outro ponto interessante? Para a gente pensar, é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ou que continua sendo uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que faz o bem. Porque olha só o versículo 9, olha só o tema do Sinédrio. Vai dizer assim, Pedro vai dizer, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício, ou do bem feito, né? Do benefício feito a um homem enfermo de modo como ele foi curado. Eles não estão sendo chamados para serem julgados no Sinédrio com o objetivo de dizer assim, vocês fizeram mal para alguém, vocês prejudicaram alguém, vocês roubaram de alguém, vocês mentiram para alguém, vocês extorquiram alguém. Hoje seria assim, né? Se montasse um Sinédrio religioso e dissesse assim, você roubou desse cara, você prejudicou a família dele, você tirou o único bem que ele tinha. Talvez esse seria o Sinédrio da atualidade, do século 21. De uma igreja que prejudicasse pessoas, que não é difícil. Mas nessa época não, o Sinédrio está armado, o júri religioso está armado para questionar duas pessoas que estão fazendo o bem. Que coisa!
interessante a gente estar refletindo o bem que esses dois camaradas estavam fazendo em nome de Jesus Cristo está sendo questionado. Então essa é outra forma, que uma igreja cheia do Espírito Santo, ou continua sendo cheia do Espírito Santo, é uma igreja que está disposta a fazer o bem. Eu disse num domingo desse, que uma das características da igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja que perseverava na comunhão. E na comunhão no sentido vertical, lembra? Não sei se vocês estavam aqui. Na questão vertical, ou seja, no relacionamento, comunhão que ela tinha com Deus. Mas num relacionamento também, numa comunhão que ela tinha com os irmãos. Então uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal. Se eu estiver errado aqui no meu... Porque às vezes eu falo esquerda e direita, vocês me corrigem aí. Mas eu acho que é isso, vertical, é isso, né? Vertical e horizontal. Só que não era só um compartilhar, não era só um perseverar na comunhão vertical e horizontal, mas também uma comunhão social, porque a igreja repartiu o que ela tinha, com quem não tinha. Então, à medida que surgiam as necessidades, as pessoas iam vendendo o que possuía e repartindo conforme a necessidade de cada um. Então, uma comunhão em 3 níveis, com o pai, com os irmãos e com a sociedade social. Isso é interessante. Só que essas duas primeiras comunhões, como é que é? Me ajuda aí. Comunhões, é isso? As professoras, me ajudam aí. Vou falar besteira aqui, vocês me ajudam aí, gente. Mas comunhões, que é até esquisito, né? Essas duas, né, comunhões, tipo com o pai e com o irmão, é meio que abstrato. É no sentido mais místico da questão. Só que essas duas comunhões, elas precisam ser transformadas, ou precisam desembocar no algo do que é místico para o material. Ou seja, uma transformação do místico para a materialização. Ou seja, a comunhão com o pai e com os irmãos precisam ser traduzidas em quê? Em alimento. Agora, coisa sólida. Essa comunhão que é impalpável, que ela não é percebida muitas vezes, que ela é mais mística, no campo, né, daquilo que é abstrato, precisa ser desembocada num terceiro nível de comunhão, que é um nível social, onde tudo isso se traduz em pão para quem está faminto, em roupa para quem está nu, e que se traduz em emprego para quem está desempregado, que se traduz sofá, mesa, cama, cobertor, tudo isso precisa também ter esse nível. Então, uma igreja que continua sendo cheia do Espírito Santo é uma igreja que também usufrui, né, dessa perspectiva de ser uma igreja que está presente na sociedade. Ela não só incomoda, mas ela é relevante. Ela faz parte da sociedade, ela está inserida na sociedade e ela quer definitivamente ser relevante para as pessoas dessa sociedade. Não é uma igreja que vive entre 4 paredes, é uma igreja que anda, que consegue ver as demandas do dia a dia. Como é que a gente vai perceber uma pessoa que está aleijada na porta de um templo? Como é que eles perceberiam se eles não fossem uma igreja que andasse? Que se Pedro não precisasse andar até o templo, do templo até a casa, ou pudesse viver a vida normal no dia a dia, não iriam perceber as demandas que iriam surgindo. E uma igreja que continua sendo cheia do Espírito Santo é uma igreja que consegue desvencilhar as 4 paredes para poder viver a vida na vida, no sentido de que essa igreja seja relevante para essa sociedade. Isso é muito interessante a gente pensar. E eles estão sendo interrogados por isso, questionados por isso, porque estão fazendo o bem. Isso é uma coisa para a gente pensar também. Não pense que vamos fazer o bem e vamos ficar de boa. Tem um preço. E às vezes o preço é alto. Mas se nós somos e estamos sendo cheios do Espírito Santo, definitivamente esse é algo que faz parte da essência da vida cristã, a essência da igreja. Uma igreja que faz o bem o tempo todo. Quarto ponto, e eu acho terceiro ponto, e o mais interessante,
é que uma igreja cheia, ou que continua sendo cheia do Espírito Santo, é uma igreja que entroniza, ou que encabeça Cristo Jesus em todas as suas ações e no seu viver. A vida da igreja e a ação da igreja é encabeçada pelo o cabeça, que é Cristo Jesus. É o centro. A igreja que continua sendo cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem o encabeçamento da pessoa de Jesus Cristo em todas as suas ações e em todo o seu viver. Olha que coisa interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro vai usar uma expressão muito conhecida, vai dizer assim, ó, versículo 11: e este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O Testemunho de Jeová precisava ler esse texto. Precisava não? Precisa, urgentemente. Porque aqui é claro como cristal, que não há outro nome, a não ser o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nome. Ele não é um nome, é o nome, um singular. Essa questão da pedra é interessante a gente observar, porque o que era essa pedra angular? O que era essa pedra de esquina? Era a primeira pedra que era assentada numa construção de um edifício. Primeira pedra. Vamos construir um edifício. Selecionava uma pedra triangular de esquina e ela iria servir como base central de toda a medida e para saber se ela ia aguentar a estrutura. Por exemplo, eu quero construir aqui um edifício de 3 andares, eu ia saber por essa pedra. Eu quero construir um edifício de 50 metros de profundidade ou 30 de largura, eu precisava saber, eu saberia através dessa pedra. Então era uma pedra angular, triangular, de esquina, ou seja, de esquina que ficasse no canto, e através daquele canto ela ia fazer a junção das 2 paredes. É como a gente faz a amarração, os pedreiros aí entendem. Como se faz a amarração dos cantos da parede, quem é pedreiro aí sabe disso. Coloca um tijolo, a metade de um, depois um tijolo inteiro, outra metade de um. Sabia disso? Você sabia que a construção é feita assim? Não é tijolo em cima de tijolo? É um tijolo, uma metade de um tijolo inteiro, uma metade, e assim vai, para que haja uma amarração. Então o primeiro vento cai por terra. Então mais ou menos você pega um canto de uma construção e você vai fazendo a amarração dela. Isso os pedreiros da modernidade. Antigamente não tinha esse negócio de pedra, de tijolo que a gente tem hoje. Então escolhia uma pedra que seria a primeira pedra que seria assentada no edifício, ou na base de um edifício, e através dele iria se juntar 2 paredes. Essa pedra teria que ter um formato em que ela pudesse juntar as 2 paredes, né, que aí viriam as demais pedras. E através dela faria-se toda a medida daquela construção, para saber tamanho, peso e etc. Sem essa pedra não tem construção. E aí, se alguém tivesse curiosidade de construir todo um edifício, e no final alguém tivesse a curiosidade de chegar lá e tirar a pedra, sabe o que ia acontecer? Ia esmoronar tudo. Porque aquela pedra, além de ser a primeira pedra, a pedra principal, a pedra da principal medida, de onde partiria todas as demais pedras, ela seria a pedra de sustentação. Se arrancar a pedra, esmorona. Lembra daquela passagem de Jesus? Jesus falou assim: eu vou destruir esse templo. Lembra disso? Destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Por que ele está dizendo isso? Porque ele vai dizer acerca disso aqui. Isso aqui é um salmo, se não me engano, 118. É uma profecia que inclusive retrata sobre essa pedra. Essa mesma passagem que Pedro está usando, ele está usando de um salmo 118, versículo 22. Você abre lá, salmo 118, versículo 22. Pedro está repetindo esse salmo. Então Jesus ele vai dizer o seguinte: eu sou essa pedra principal, sou essa pedra angular, essa pedra de esquina, a primeira pedra de qualquer construção, de qualquer edifício, qualquer coisa que se levante em nome de Deus, eu sou a pedra principal. Só que os construtores a rejeitaram,
Por isso que ele vai dizer o seguinte: eu vou pegar esse templo e vou destruí-lo e construir em 3 dias. Porque em outras palavras está dizendo assim: esse é um templo, esse é um edifício, essa é uma religiosidade, é uma estrutura religiosa que foi criada, que foi levantada sem a principal pedra. E uma estrutura que é levantada sem a principal pedra, ou a pedra principal, ela está fadada à destruição, condenação, destruição. Aquele templo não poderia ficar em pé muito tempo, porque ele não tinha a principal pedra. Que coisa interessante a gente pensar assim. Então o que significa isso? Significa dizer que todo sistema religioso que existe nesse templo precisa ser levantado em cima da pedra principal. Aliás, tem um monte de coisa construída por aí. Se a gente bem observar, tem um monte de ajuntamento de gente que estão chamando de igreja, mas que não tem o fundamento, a pedra principal, a pedra mais importante, o fundamento, que é Cristo. E toda construção, por mais bem levantada, por mais bonita que ela seja, se não tiver a pedra principal, que é Cristo Jesus, ela está fadada à destruição e à condenação. Então não tem como viver sem essa pedra. Não tem como viver esse fundamento. Uma igreja que continua sendo cheia do Espírito Santo é uma igreja que entende perfeitamente, que valoriza perfeitamente de que não há nenhuma estrutura religiosa que permaneça em pé sem o encabeçamento do nome Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como sobreviver. Sem essa pedra pode até ter uma estrutura religiosa. Sem essa pedra pode até ter um movimento que se chame de igreja ou instituição religiosa que seja. Mas é um ajuntamento e um grupo de gente, uma reunião de gente, um encontro de pessoas, mas que não permanecerá por muito tempo. Isso é interessante a gente pensar. E é interessante a gente pensar no aspecto dessa pessoa, né, sendo encabeçada, dessa pessoa sendo o centro, né, e aí a gente precisa entender, né, e aí isso é interessante a gente observar que os fundamentos, porque isso fala de fundamento. Qual o fundamento da igreja? Já fiz essa pergunta? Qual o fundamento da igreja? Talvez se você chegar numa igreja de história e perguntar qual é o fundamento dessa igreja, você vai dizer, está no estatuto. São as nossas leis internas, o nosso estatuto, os nossos princípios. E são princípios bíblicos. Alguém pode questionar e dizer isso? Só que é interessante a gente pensar que nenhum sistema, né, nenhum grupo de pessoas, por mais que chamamos de igreja, pode se levantar em cima de fundamentos e estatutos e princípios, ainda que sejam bíblicos. Ainda que sejam bíblicos. Porque isso pode ser uma instituição religiosa. E toda instituição religiosa tem seus fundamentos, tem seus estatutos e suas leis internas, de onde parte, de onde nasce toda a estrutura. Mas a igreja não é uma empresa, isso precisa ficar muito claro. Quando surge um problema na empresa, o que a gente faz? Vai para os arquivos da empresa, vamos para os estatutos, vamos para as leis internas. Só que quando surgem problemas na igreja do Senhor Jesus Cristo, que não é uma empresa, que não é uma instituição, baseada em princípios e leis, ainda que sejam bíblicas, a nossa demanda é diante de uma pessoa e que vive. Isso é interessante a gente pensar. A igreja, ela é estruturada em cima do fundamento de uma pessoa viva. Por isso que ela não é um organismo morto. Por isso que ela não é uma organização. Ela é um organismo vivo, porque o seu estatuto e as suas leis são ou é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Isso é interessante a gente pensar. Por isso que a gente ora. Quando surgem as demandas da igreja, a gente não corre nem para a Bíblia, porque até a interpretação da Bíblia, a gente precisa do rei e precisa da pessoa viva. Por que a gente ora antes de pregar? Não precisava, né? Só recorrer ao estatuto. É só recorrer aos textos bíblicos. Mas a gente ora, por quê? Porque a nossa
o nosso princípio maior, nosso fundamento é uma pessoa viva. E a gente ora a Ele dizendo, Senhor, o que eu preciso falar? Surge um problema na igreja, a gente corre para os estatutos, como fazem as empresas? Não, a gente corre para o rei que está vivo. E o rei que está vivo, ele vai dando as demandas e dizendo, faça isso. Isso é importante. Precisa fazer isso. Por isso que a gente ora. Senão precisava orar. Orar para quem? E aí é interessante observar que os dois principais sermão de Pedro, os dois primeiros sermões de Pedro, são baseados em cima da ressurreição de Jesus. Por que da ressurreição de Jesus? Porque Pedro vai deixar enfático, muito enfático, dizendo assim, o nosso fundamento não é em cima de leis e estatutos mortos. O fundamento da igreja, da qual nós fazemos parte, é baseado numa pessoa que está viva. Olha que coisa interessante. Ressurreição. Primeiro discurso de Pedro. Ressurreição. E Deus o ressuscitou e fez dele Cristo e Quírios, Senhor. Porque César era o Senhor da época. Mas o Senhor da igreja é Cristo. E Ele está vivo. Então isso é uma coisa interessante para a gente estar pensando e refletindo. Que o fundamento da igreja, a pedra principal, né, a essência do evangelho, a essência da igreja, a pedra principal, a primeira pedra, a pedra mais importante, o fundamento essencial de todo o ajuntamento religioso que se diz igreja do Senhor Jesus Cristo, é baseado em cima de uma pessoa viva. Então ninguém pode dizer, tem que fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Faça isso que é bom, faça isso que não é bom, ou anda assim, ou veste assim, ou usa assim, ou faça assim. Não, o Cristo, o vivo, o Rei vivo, é Ele que vai dizendo as demandas, o que necessariamente precisa ser feito. Isso é forte, é difícil, né, de entender isso. É por isso que a gente ora, dizendo, Senhor, eu estou no enrascado, e agora? Não tem estatuto, não tem lei, nem mesmo a Bíblia pode me ajudar nesse momento. Porque sem Jesus, sem a pessoa viva, sem o nosso estatuto vivo, não tem como interpretar a Bíblia. Ela não passa de um livro qualquer. Mas ela precisa da revelação. E a revelação vem através do Cristo vivo. Amém? É por isso que ela cresce. É por isso que ela anda sozinha. É por isso que ninguém está cercando. Não tem ninguém cercando nada aqui. Não tem ninguém dizendo que tem que fazer. Nem mesmo Pedro, nem mesmo Paulo. Mais para frente, nem mesmo João, nem mesmo ninguém vai dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, é o Cristo vivo, na pessoa do Espírito Santo, vai dizendo, separe para mim Paulo e Barnabé, porque agora eu quero eles na obra. Né? É ele que vai tocando o coração de Filipe para pregar lá no deserto. E ninguém cerca esse povo. E a igreja vai crescendo em meio à perseguição, a ponto de Atos dos Apóstolos terminar onde? Capítulo 28, é isso? Capítulo 28 de Atos dos Apóstolos termina em Roma. Começa em Jerusalém e termina em Roma. Por quê? Porque as palavras do Cristo vivo, a princípio foi dito o seguinte, ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e Roma. Roma, confins da terra. E aí Paulo precisou ir para lá. Mas Paulo estava lá em Roma, nos confins da terra, alugou uma casa para pregar o evangelho, e vinham direto, e era um revezamento, todo dia um soldado novo, né? Ou vários soldados novos todo dia, e Paulo foi pregando para os soldados, e enchendo a casa de Roma, ou a casa de César, de soldados convertidos ao evangelho. Ninguém segura esse evangelho. Por que ninguém segura esse evangelho? Porque esse evangelho não é baseado em estatutos e leis mortas, mas é baseado numa pessoa viva. E ninguém segura o Cristo vivo. Aleluia. Quarto e último ponto, estou encerrando aqui para a gente ver o futebol ainda. A gente conseguir pegar lá o jogo do Grêmio. O Grêmio hoje é Brasil, cara. Não é isso? É os colorados. Tem nenhum colorado aí não, né? Pelo amor de Deus. Né? Não vai dar problema. Desculpa, esquece o que eu falei. Quarto ponto, para a gente encerrar aqui. Versículo de número 19. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus
ouvi-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quarto princípio de uma igreja cheia do Espírito Santo, ou que continua sendo uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que não teme ser perseguida por aquilo que ela prega. É isso. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não teme ser perseguida por aquilo que ela prega. Isso é interessante a gente observar, porque nós somos convidados pela palavra de Deus, inclusive, a obedecer às leis de Deus e às leis civis. Somos ou não somos? Somos convidados, ou melhor, exortados pela palavra a obedecer às leis civis e às leis de Deus. E aqui há um nítido confronto entre a lei de Deus e a lei civil, religiosa civil, né? Eles também deveriam obedecer. Então cabe a nós obedecer às autoridades, respeitar as leis, respeitar a nossa Constituição, mas cabe a nós também respeitar e obedecer a lei de Deus. E aqui há um nítido confronto, porque foram as palavras de Jesus para esses apóstolos? E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Fale do meu nome. Aí os caras vão reunir dizendo assim, vocês não vão ser testemunha. Jesus vai dizer assim, vocês são testemunhas. O Sinédrio vai dizer, vocês não podem mais ser testemunhas. Obedecer a quem agora? E aí Pedro vai deixar claro, estamos dispostos a obedecer Cristo Jesus ressurreto. Ele é o nosso estatuto. E a Ele nós vamos obedecer. Isso é interessante a gente observar. Porque pode ser que agora nós tenhamos liberdade de pregar o Evangelho. Mas pode ser que um dia não. Pode ser que alguma coisa nesse país mude a ponto de nos obrigar a acomodar aquilo que nós acreditamos e pregamos para moldar a realidade atual a fim de não sermos perseguidos. E isso é interessante. Quem são as igrejas que vão permanecer nesse período? São aquelas que são cheias e que continuarão sendo cheias do Espírito Santo. Pode ser que chegue uma lei, né, prega aqui na porta, aqui, a partir de hoje, as 95 teses do Estado, vai ser sim assado. Cabe a nós nos reunir e continuar pregando o Evangelho que a gente acredita. Custe o que custar. Pregando o Evangelho e sendo perseguido ou não. É claro que vão existir muitas igrejas que vão aderir. E vão dizer o seguinte, a gente vai acomodar para não ferir A e B. Como acontece, por exemplo, nesses países fechados. Porque é uma coisa muito interessante, é que nesses países fechados, comunistas, ditatoriais, são países que têm igreja. Tem igrejas evangélicas. Todos eles têm igreja evangélica. Mas são igrejas controladas pelo Estado. Que vão chegar uma carta para um pastor lá dessa igreja, desse lugar, e dizer assim, você quer abrir uma igreja evangélica aqui? Você tem liberdade. Só que você vai falar isso e isso e isso. E isso você não pode falar. E aí são verdadeiras missas, de gente que se reúne como desencargo de consciência para falar que estão servindo a Deus, mas estão pregando o Evangelho pela metade. Porque não pode confrontar o Estado. E é isso que está acontecendo aqui. Ou vocês confrontam o Estado e as leis judaicas, ou vocês continuam falando no nome de Jesus. Aí Pedro vai dizer, não, nós temos partido. Nós vamos seguir a linha de Jesus. Nós vamos continuar pregando sobre Jesus. E aí, por isso, a gente vai ver mais para frente, que a coisa vai engrossar, e eles vão ser perseguidos, e muitos deles vão ser mortos. Por isso eles vão se tornar definitivamente testemunhas, mártires, por amor a Cristo Jesus. Então, às vezes, a gente precisa refletir e pensar, tá bom, tá bonito, tá gostoso, tudo certo, abramos as portas, pregamos o Evangelho, do que a gente acredita, pode ser que um dia a coisa muda, e seja diferente. E vão permanecer aqueles que estão cheios do Espírito Santo, porque não temerão qualquer a perseguição que seja. E que a gente se prepare hoje. Se prepare hoje. Hoje nós estejamos preparados. Hoje nós temos condição de sermos preparados por Deus para continuar vivendo um tempo, quem sabe, um dia não tão bom quanto este. Agradecemos a Deus e glorificamos o nome dEle por termos liberdade, por estar num país de ter liberdade.
E talvez uma liberdade no sentido de leis concretas, mas talvez chegará um tempo em que não necessariamente as leis, né, virão de encontro à igreja, né? Pouco provável, mas talvez uma visão ideológica, um pensamento ideológico, né, de visão ideológica, de pensamento, e a gente vai acomodando esse tipo de pensamento para poder agradar e não ser perseguido lá fora. Então que a gente fique firme no propósito de pregar o Evangelho do jeito que ele é, da forma que ele é, independentemente de sermos ou não perseguidos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder nos reunir neste lugar, nesse ambiente, e de poder ter a liberdade de poder falar o que falamos, Senhor. Ter a liberdade de poder compartilhar com os nossos irmãos em Cristo, ó Deus, com liberdade no coração, sem medo, Senhor, sem perturbação na alma, mas um desejo ardente no coração, um desejo de poder usufruir da Tua palavra, Senhor, de poder entender e compreender, Senhor, de que nós servimos não a leis e a estatutos, mas a servimos a Ti, vivo e ressurreto, para a glória do Teu próprio nome, Senhor. O Senhor está presente no nosso meio, e a Ti nós recorremos, Senhor, e a Ti nós nos debruçamos diante da Tua presença, Senhor, e nos curvamos ao Teu governo, porque o governo do Senhor está sobre nós, que está nos ajudando todas as demandas da nossa vida, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é maravilhosa, e agradecemos a Ti em nome de Jesus.